Olá! Na aula de hoje nós vamos fazer comparação de frações. Mas primeiro vamos conhecer os sinais que utilizamos em matemática para fazer essas comparações. A primeira boquinha do jacaré indica o sinal maior que. 5 é maior que 3. A segunda boquinha, o sinal de igual, onde 5 é igual a 5. E a última boquinha indica o sinal menor que. 3 é menor que 5. A boquinha do jacaré sempre fica aberta para o lado do número maior. Agora vamos aprender a comparar frações com o mesmo denominador. Quando os denominadores das frações forem iguais, nós comparamos os numeradores. Vejam as duas pizzas que foram divididas em 8 pedaços. Na primeira pizza, nós ainda temos 8 pedaços. Na segunda, nós temos apenas 5. Nesse caso, é fácil compreender que a fração maior é 8/8, porque representa uma parte maior do inteiro. 5/8 é menor, porque apresenta um número menor de fatias. Portanto, dizemos que 8/8 é maior do que 5/8. Agora vamos aprender a comparação de frações com denominadores diferentes. A seguir, você irá conhecer algumas formas de fazer a comparação, comparando as frações através de imagens. Temos representado aí a fração 3/4 e a fração 3/8. Note que dividirmos o inteiro em 4 partes, cada parte vai ficar maior do que dividir o inteiro em 8 partes. Por isso, se eu pegar 3 partes de um inteiro que foi dividido em 4, as partes serão maiores do que o inteiro que foi dividido em 8. 3 partes desse inteiro que foi dividido em 8 representam uma porção menor. Portanto, dizemos que 3/4 é maior do que 3/8. Vamos a outro exemplo. 3/4 e 4/5. Note que a figura 4/5, a parte considerada é um pouquinho maior do que 3/4. Portanto, dizemos que 4/5 é maior do que 3/4. Outra forma de comparação é através da equivalência. Como comparar a fração 1/4 e 1/3? Porque os denominadores são diferentes. Nós podemos utilizar a equivalência de frações, onde nós vamos formar novas frações que tenham, até encontrar a que tem o denominador igual, para que a gente possa comparar de forma mais fácil. Olhando os denominadores 4 e o denominador 3, na tabuada dos dois números, o primeiro resultado que aparece nas duas tabuadas é o 12. Então, eu vou fazer uma multiplicação que as duas frações vão ficar com o denominador 12. Então, eu tenho o 3. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. E embaixo eu vou multiplicar, então, por 4. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. Agora, eu tenho o mesmo denominador, ou seja, a fração está dividida em partes iguais. A que tiver maior numerador é a fração maior, porque ocupa uma parte maior no inteiro. Então, dizemos que 4 é maior que 3. 4 dozeavos é maior do que 3 dozeavos. Lembrando que a boca do jacaré sempre fica aberta para o lado maior e aponta para o lado menor. Portanto, 1/3 é maior do que 1/4. Vamos comparar mais duas frações através da equivalência. Então, nós temos 3/7 e 6/14. Nesse caso, se a gente observar no 7 e no 14, o primeiro número múltiplo que seja de 7 e 14, que esteja nos resultados das tabuadas, é o próprio 14. Então, eu só preciso formar uma fração equivalente com a primeira fração. 7 vezes 2, 14. E 3 vezes 2, 6. 6/14. Então, aqui, a gente teve o mesmo denominador,
Portanto, agora é fácil comparar. Só que nós também temos o mesmo denominador. Então, nós podemos dizer que 3/7 é igual a 6/14, porque eles representam a mesma parte do inteiro. Outro exemplo para vocês, 11/7 e 3/5. Nós temos o denominador 7 e o denominador 5. Na tabuada do 7 e na tabuada do 5, o primeiro no resultado múltiplo dos dois é o 35. Então, eu faço 11 vezes 5, 7 vezes 5. 11 vezes 5, 55. E 7 vezes 5 dá 35. Nessa, eu vou fazer vezes 7. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 7, 35. Logo, eu tenho o mesmo denominador com numeradores diferentes. Agora fica fácil perceber que 55/35 é maior do que 21/35. Então, ao comparar 11/7 e 3/5, nós vamos dizer que 11/7 é maior do que 3/5. Podemos também fazer essa comparação através da multiplicação cruzada, que segue o mesmo raciocínio da equivalência de frações, onde utilizamos as várias multiplicações para encontrar a fração maior e menor. Nós temos a fração 2/3 e a fração 5/8. Pelo método da multiplicação cruzada, nós vamos multiplicar 2 vezes o 8, 16. E 5 vezes o 3, 15. Então, note que nós ficamos com 16 e com 15. Qual é o maior número? 16. Então, a fração 2/3 é maior do que 5/8. Porém, temos que fazer essa multiplicação nessa ordem. 2 vezes 8, resultado embaixo da primeira fração. 5 vezes 3 e o resultado embaixo da segunda fração. Tudo bem? Outro exemplo para vocês. Nós temos 4/5 e 12/15. E vamos realizar a multiplicação cruzada. Então, eu faço 4 vezes o 15, 60. E eu faço 12 vezes 5, que também dá 60. Então, nós obtivemos resultados iguais. Então, podemos perceber que as duas frações, elas são iguais, elas são equivalentes. E a gente também pode perceber isso porque 12 é múltiplo de 4 e 15 é múltiplo de 5. Ou seja, se eu fizer 4 vezes 3, eu vou ter 12. E 5 vezes 3, eu terei 15. Então, note que essa é uma fração equivalente. Ela representa a mesma porção do inteiro. Então, nesse caso, 4/5 é igual a 12/15. Agora, nós temos 6/8 e 4/10. Para saber se a fração 6/8 é maior ou menor que 4/10, vamos realizar a multiplicação cruzada. 6 vezes 10, 60. E 4 vezes 8, 32. Perceba que 6/8 é maior do que 4/10. Utilizamos o sinal maior que 6/8, maior que 4/10. Outra forma de fazer comparação de frações é através da transformação da fração em um número decimal. Lembrando que toda fração pode ser transformada em um número decimal através da divisão do numerador pelo denominador. Outra forma de comparar as frações
é fazendo a divisão e transformando a fração em número decimal. Então, nós temos 2/5 e 3/6. Como saber qual é maior e qual é menor? Nós podemos fazer a divisão. 2 dividido por 5, onde 2 não dá para dividir por 5, nós acrescentamos o 0, vírgula. Imediatamente colocamos um 0 aqui. Então, agora ficou 20 dividido por 5, que dá 4. 4 vezes 5, 20. Menos 20, não sobrou nada. Então, a fração 2/5, ela pode ser representada por 4 décimos. A fração 3/6, eu divido 3 por 6. Onde 3 não dá para dividir por 6. Então, eu acrescento 0, imediatamente um 0 aqui. Agora, 30 dividido por 6 dá o 5. 5 vezes 6, 30. Menos 30, nada. Então, a fração 3/6 pode ser representada por 5 décimos. O que é maior? 4 décimos ou 5 décimos? Realmente, 5 décimos é maior. Então, dizemos que 2/5 é menor do que 3/6. Agora, nós temos a fração 8/16 e 3/12. Então, vamos dividir 8 por 16. Não dá. 8 não dá para dividir por 16. 0, vírgula, automaticamente um 0 aqui. Que número vezes 16 que dá 80? É o 5. 5 vezes 16 dá 80. 80 menos 80, 0. Então, 8/16 representa 5 décimos. Agora, vamos fazer a mesma coisa com 3/12. 3 dividido por 12. 3 não dá para dividir por 12. 0, vírgula, automaticamente um 0 aqui. Que número vezes 12 que dá 30? Nenhum, mas se aproxima. O 2 vezes 12 que dá 24. 30 menos 24, eu preciso emprestar. 10 menos 4, 6. 2 menos 2, 0. Deu 6, mas eu preciso continuar essa conta. Então, eu abaixo mais um 0. Que número vezes 12 que dá 60? É o 5. 5 vezes 12, 60. Menos 60, 0. O que nós percebemos aqui? Que 3/12 é igual a 0,25 centésimos. Então, 25 centésimos e 5 décimos. Como nós vamos comparar? É preciso igualar as casas. Então, se aqui eu tenho 2 zeros depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula, aqui eu preciso de 2 casas depois da vírgula. Então, eu acrescento um 0. E agora, eu fiquei com 50 centésimos e aqui 25 centésimos. 50 é maior, logo, 8/16 é maior do que 3/12. Lembre-se, para comparar um número decimal, toda vez que o número de casas após a vírgula for diferente, é preciso igualar as casas com 0. Agora que você já conhece várias formas de comparar frações, escolha a que achar mais adequada para realizar as atividades. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.